A gente traz agora a coluna Gestão de Negócios, Ivo Segundo com a gente. Bom dia, Ivo. Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos nossos telespectadores. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com vocês. A gente vai falar hoje sobre liderança e uma conversa muito importante porque a gente vai entender as características da liderança. Mas eu acho que, antes de qualquer coisa, é importante a gente entender o que a gente está pensando e explicar para o nosso telespectador o que a gente está pensando como liderança. Exatamente. É importante, Ronaldo, a gente posicionar o seguinte: liderança, quando se fala de liderança no ambiente corporativo, por exemplo, não é somente o cargo. Quando uma pessoa assume uma posição de liderança dentro de uma empresa, ele passa a ser o encarregado de um setor, ele passa a ser o supervisor de um grupo de pessoas ou o gestor de um grupo de pessoas, ele está recebendo uma atribuição que parte da empresa para ele. Ele está assumindo essa posição porque a empresa o colocou ali. Mas liderar, no sentido da palavra mesmo, não é você ter uma posição ou um cargo. Liderar ele está muito mais relacionado com uma atitude, com um comportamento das pessoas. Em outras ocasiões, com outros assuntos, nós já conversamos aqui a respeito do conhecimento, da habilidade e da atitude, um conceito do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. E liderar está diretamente relacionado com a atitude, com o comportamento, com como eu faço as coisas. Então, mesmo que eu não tenha nenhuma pessoa abaixo de mim dentro de uma estrutura empresarial, não gerencio ninguém, as minhas atitudes têm que estar relacionadas a um comportamento de liderança. E isso passa principalmente pela responsabilidade de como fazer, de como realizar, o cuidado que você tem com o ambiente como um todo. Nós podemos ver uma expressão de liderança fora do ambiente corporativo, numa atitude tão simples, às vezes, das pessoas que evitam de jogar o lixo na rua, de colocar o lixo no lugar certo. Tudo isso demonstra um comportamento de responsabilidade. E isso se torna exemplo e modelo para outras pessoas. Modelo e exemplo estão diretamente atrelados à liderança, a sermos líderes. Isso é bastante significativo, né? Porque muitas vezes você tem líderes dentro de um grupo que não necessariamente precisa ser uma empresa, Sim. Pode ser uma igreja, uma escola, uma sala de aula, né? Então você tem líderes que não ocupam, que não possuem um cargo. E às vezes você tem gente que possui cargo e que não é líder. Exatamente. Aí a pessoa ela tem que ter atitudes e comportamentos adequados à liderança se ela ocupa um cargo. O correto é que a empresa, ao definir uma pessoa para assumir uma posição de liderança, essa pessoa tenha no seu comportamento, na sua qualificação, algumas atitudes que são inerentes à função de liderar, que podem estar sendo exercidos por alguém que não está no cargo, efetivamente. Um exemplo que você deu aí, a sala de aula é um ambiente interessante, porque, exceto o professor, todos os alunos têm a mesma posição, são todos alunos. Mas sempre tem um grupinho, 2 ou 3 alunos, que eles tomam a frente, eles tomam a iniciativa em determinadas situações. Então, eles estão demonstrando um comportamento de liderança, assumir a responsabilidade, assumir a frente de determinadas coisas. Principalmente, assim, no ambiente, voltando para o ambiente corporativo, a empresa deve olhar pessoas para colocá-las na posição de liderança, ou as pessoas que estão envolvidas no grupo ali, que estão exercendo essa liderança, mesmo que sem o cargo, pessoas que têm um bom autoconhecimento. Porque o autoconhecimento passa por um avaliar-se a si mesmo, a ponto de você entender quais são as suas fortalezas e as suas fraquezas. Um bom líder, ele precisa entender, falar, essa determinada atividade aqui eu consigo executá-la por mim mesmo, eu consigo fazer. Essa outra eu preciso de suporte. Se você tem essa característica, né, nós não somos invencíveis, nós precisamos uns dos outros, e no ambiente corporativo isso é fundamental, nós temos que ter o auxílio, né, o suporte de áreas especializadas, né, dentro de um ambiente corporativo. Às vezes você precisa do parecer jurídico, do parecer de um contador. Então, um bom líder, ele precisa saber qual é o seu limite, e ele entender quando buscar a ajuda. Então, o autoconhecimento é uma característica importante para um líder, para uma pessoa que está à frente de um departamento ou de uma determinada tarefa. E quando você fala sobre autoconhecimento, a gente está tratando não apenas desse líder que conhece suas habilidades profissionais,
mas alguém, inclusive, que tem uma boa noção sobre características do seu emocional, né? Porque uma pessoa que tem um autoconhecimento, ele sabe como ele pode reagir em determinados momentos, então ele vai tomar alguns cuidados para, quem sabe, não perder a cabeça. É importante isso que você está colocando. Nós não vamos abordar aqui os estilos de liderança, eles são vários, a gente precisaria de mais tempo, mas todo perfil de liderança precisa ter um bom nível de autocontrole. Porque se ele não tiver o autocontrole, ele pode, de repente, tomar uma decisão no momento de discussão, no momento quente, e essa decisão ela não necessariamente vai ser a mais acertada. Então, como qualquer pessoa em posição de liderança, ele é um tomador de decisões, ele precisa decidir ao longo do seu dia, ao longo das suas atividades, é importante que ele faça isso, ele precisa ter um autocontrole, tem que ser muito centrado, ter um autocontrole bem estabelecido, para que as decisões sejam pautadas em questões práticas, claras, e ele não perca o controle da situação e tome uma decisão de cabeça quente e depois se arrependa, e daí isso vai gerar um retrabalho, vai gerar um reprocesso em algum momento no ambiente corporativo. E você está citando a questão do autocontrole, um dos aspectos, né, que você citou aí também ao falar do autocontrole é não tomar a decisão às vezes quando está com a cabeça quente. E todo mundo, né, que é especialista em gestão sabe da necessidade de você não tomar uma decisão justamente no momento que às vezes você se irrita, que você não está bem, que você está um pouco depressivo, que você está com raiva, né? É que muitas vezes a decisão ela não pode ser adiada. Então nós sempre vivemos esse conflito. Por isso que o autocontrole, o autoconhecimento e o autocontrole tem que fazer parte do papel de um líder. Isso são aspectos fundamentais. Uma outra característica que é bem significativa, que tem uma expressão grande para a liderança, é a motivação. Eu poderia até dizer a automotivação, mas a motivação, por quê? Motivação vem ali do latim e quer dizer assim, o que me leva a fazer algo, o que me leva a agir, o que vai me levar a ir adiante. Então, motivação, existem cursos que tratam a respeito disso, é um assunto muito vasto. Mas um conceito bem básico é, ninguém consegue motivar o outro. Eu posso incentivar, eu posso orientar, eu posso sugerir, mas a motivação é algo que vem de dentro. E uma pessoa na posição de liderança, ela gosta de realizar. Esse é o papel fundamental dela. Ela vai ter uma remuneração por aquilo que ela faz, ela vai ter ali o elogio, vai ter uma posição, um certo status com aquilo que ela realiza, mas o que a satisfaz mesmo é realizar, é executar algo significativo que ela enxerga com significância. Então, um bom líder, ele tem o autoconhecimento, ele tem o autocontrole, mas ele tem uma motivação, ele tem um desejo de fazer. Então, esse perfil, essas características têm que ser encontradas no ambiente corporativo para que a empresa possa colocar essas pessoas em posições em que ela influencie outros. Muito bem. Porque essa pessoa ela vai estar influenciando onde ela estiver, mesmo que ela não tenha o cargo, mesmo que ela não tenha a posição determinada pela empresa. Quem determina esse comportamento é a própria pessoa. Muito bem. Certo? Bom, a gente vai continuar essa conversa, porque você já me disse que o líder tem outras características. Exatamente. E eu acho que é fundamental a gente trazer isso para o nosso público, mas a gente então continua na próxima conversa, na próxima coluna. Com certeza. Obrigado, Ronaldo, mais uma vez pela oportunidade. Um abraço a todos os telespectadores. Conversamos com o Ivo II, falando um pouco aqui sobre um tema que é fundamental, né? A liderança e a qualidade da liderança.